Olá, amigos. 27 de junho de 2014, Legítima Defesa em Foco. Aquele projeto de lei a respeito do porte de arma para guardas prisionais, para agentes penitenciários e outras designações similares no nosso país, que comentamos aqui, foi aprovado e agora se converteu na lei número 12.993, de 17 de junho de 2014, publicado no dia seguinte no Diário Oficial, que altera, portanto, o artigo 6º do famigerado Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, criando-lhe um parágrafo 1º-B, no sentido de que os integrantes efetivos de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva instituição, mesmo fora de serviço, portanto permitindo melhores condições de legítima defesa a essa categoria funcional que, afinal de contas, faz parte do dispositivo de repressão, de persecução penal do Estado. Estabelece algumas condições: que esses agentes sejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, portanto sejam efetivamente uma profissão organizada nos respectivos estados, que eles se sujeitem à formação funcional nos termos de regulamento, isso é muito natural, e que se subordinem a mecanismos de fiscalização e de controle interno. Tudo bem, tudo isso é muito adequado e não se discute. Lembre-se, no entanto, de que eu havia comentado o fato de que a Câmara dos Deputados, ao receber o projeto de lei original, que é um projeto de lei do Executivo, havia inserido no corpo desse projeto de lei a mesma configuração, a mesma concessão aos guardas portuários, outra categoria funcional que evidentemente cuida do aspecto de segurança nas instalações portuárias do país onde ela é organizada e que sofre problemas similares aos dos agentes penitenciários e aos dos policiais de modo geral. Os agentes penitenciários controlam os criminosos que cumprem pena e se sujeitam, portanto, à violência pré-ordenada, à violência planejada do crime organizado contra eles, da mesma forma como acontece em relação aos policiais. E os guardas portuários, por exemplo, enfrentam os piratas portuários, enfrentam os elementos do crime organizado que se dispõem a cometer crimes especialmente relacionados a contrabando de drogas, de armamento, de tudo quanto é coisa ilegal, ou mesmo furto de cargas de contentores nas instalações portuárias do Brasil. Obviamente, ao opor-se ao crime organizado, passam a ser alvos, potencialmente passam a ser alvos do mesmo tipo de violência que seria dirigida aos agentes penitenciários, dirigida frequentemente aos policiais. Então a Câmara, de modo sensível, em minha opinião, aproveitou o projeto de lei do Executivo e inseriu também o mesmo benefício à categoria dos guardas portuários. Eu havia adiantado às senhoras e senhores aqui que essa parte seria fatalmente vetada pela Presidente da República, e foi isso que aconteceu. A parte destinada a conceder o porte de arma, mesmo fora de serviço, aos guardas portuários, foi vetada pela Presidente da República. E agora eu me dirijo especialmente em relação a essa importante e laboriosa categoria profissional, os guardas portuários, e lhes peço que verifiquem quais foram as razões do veto na mensagem número 161, de 17 de junho de 2014, assinada pela senhora Presidente da República, comunicando ao Presidente do Senado que vetou essa parte da lei, por aconselhamento, claro, como não poderia deixar de ser, do Ministério da Justiça. Sabe o que diz a ilustre Presidente da República? Que a extensão proposta aos guardas portuários, obviamente, nesse dispositivo, não tem amparo equivalente ao que tem para os agentes prisionais. Então ela, nesse ponto, afirma que os guardas portuários não sofrem os mesmos riscos que os agentes penitenciários sofrem.
Aqui já é um equívoco muito grave, mas vem mais, A extensão proposta poderia, nas palavras da Presidente da República, aumentar desnecessariamente o risco em decorrência do aumento de armas em circulação em afronta à política nacional de combate à violência do Estatuto do Desarmamento. Ou seja, a ilustre Presidente da República coloca os senhores guardas portuários sob suspeita de serem promotores da violência que supostamente o Estatuto do Desarmamento quer combater. Ela diz, portanto, que os senhores não são confiáveis, que as senhoras e senhores guardas portuários não são confiáveis, que se armados fora de serviço, representariam não uma frente individual de combate à segurança pública, além de poder cuidar da sua legítima defesa, mas representariam risco à segurança pública. Então, reflitam nessa afronta praticada pela senhora Presidente da República e sugiro que deem a ela a resposta necessária nas urnas desse processo eleitoral que se aproxima. Ela não confia nos senhores, ela não acredita nos senhores, então deem a resposta a ela dizendo que também não confiam nela. Legítima defesa é um direito que nós reputamos constitucional. Não defendemos, repetimos aqui, que essa solução se dê pontualmente aqui ou ali. Mas entendemos, por outro lado, que a concessão desse direito a determinadas categorias profissionais efetivamente afetadas por um certo grau de risco por se opor ao crime organizado, isso acontece com os agentes penitenciários, acontece também com os guardas portuários, de certa forma é um benefício ao país, porque vai aos poucos mostrando à nação o tipo de couraça que essa lei promoveu, não contra aqueles que praticam crimes, mas sim contra aqueles que combatem o crime. E também em relação àqueles cidadãos comuns que nem sequer no nosso país têm o direito de portar, de ter a posse mansa e pacífica de armas de fogo para a defesa do lar, para a defesa de si e às vezes até da vizinhança, conforme as circunstâncias. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.